A gente viu o Barroso comentar, né, publicamente, dizer que pediu ajuda aos Estados Unidos, pediu ajuda ao governo Biden. Eu escrevi um artigo, inclusive, porque quando ele disse aquilo, a frase dele virou uma chave mestra para muitas coisas que tinham acontecido ao longo de 21 e 22. E eu escrevi um artigo comentando justamente uma possibilidade de uma operação Uncle Joe, né? Uma operação como a Brother Sun, lá em 64, ao contrário aqui, com a interferência direta dos Estados Unidos na eleição brasileira. E a gente claramente, temos visitas do diretor da CIA, visita do Conselheiro de Segurança Nacional, visita do secretário de Defesa. Quer dizer, o Barroso, ele demanda o encarregado de negócios da embaixada, ou seja, um diplomata, mas quem vem não é diplomacia. Inclusive o Antony Blinken não veio. O Antony Blinken não veio, só foi comentar alguma coisa do Brasil depois do 8 de janeiro. Então, assim, não veio a diplomacia. Quem veio no Brasil foi a cavalaria. E tudo... Quando você vê, né, como é que funciona uma guerra híbrida, né, com todos os aspectos de operação psicológica, de infiltração, e a gente tem a suspeita do que aconteceu no 8 de janeiro, de gente descendo de rapel, de gente com bolsas táticas, né, percorrendo ali, quebrando as coisas e percorrendo os palácios. Então a gente começa a ter realmente muitas dúvidas de que nós fomos alvo de uma operação desse estilo. A minha pergunta para você é, no teu contato, eu me lembro que na comissão judiciária lá da Câmara de Representantes chegou a ser levantada a hipótese de obtenção das comunicações, dos telegramas diplomáticos entre o Departamento de Estado e a Embaixada Americana. Mas isso me parece que ficou para trás. Mas agora, com essa declaração do Barroso, com todas essas suspeitas, você levou isso para essas autoridades, para os parlamentares, para alguém da Casa Branca, você e o Eduardo? Há espaço para uma... Você acha que há uma vontade do atual governo Trump de apurar essa interferência a fundo? O que você está falando é uma coisa absolutamente verdadeira, Cláudio. Eu digo a você que a extensão da participação americana na eleição do Lula é muito superior a qualquer coisa que se imaginou da participação americana em 1964, mas muito superior. Como você falou, você citou alguns pontos, né, que foram as visitas pessoas como Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa, a Victoria Nuland, que era conhecida como a Madame Golpe do Departamento de Estado, a especialidade dela era mudanças de regime, né? Ela era a encarregada para fazer isso, fez isso na Ucrânia, fez isso, tentou fazer isso na Síria, uma história extensa a esse respeito. O Jake Sullivan era o National Security Advisor do presidente, a posição mais importante da política externa de aconselhamento do presidente. Então, realmente, as pessoas que estiveram aqui são as pessoas do mais alto gabarito, mas não é só isso. Houve todo o apoio, por exemplo, para a obtenção de chips, a intervenção do governo americano para que as urnas eletrônicas brasileiras, no momento onde estava ali pandemia, escassez aí de chip eletrônico, as pessoas lembram disso, estava faltando até carro, os americanos entraram no jogo, forçaram Taiwan a priorizar a produção de chip para as urnas eletrônicas brasileiras. Além disso, todo o programa de combate à desinformação do TSE foi feito em parceria com órgãos americanos, financiado pela USAID, que era o órgão americano que financiava ações desse tipo no mundo inteiro, e o próprio Barroso fez muita parceria com o CEPS, que é o centro americano que lidava com essas questões eleitorais e democracia. Então, é muito fácil repetir o que disse o Mike Pence, que é ex-funcionário do Departamento de Estado. O Lula só é presidente do Brasil graças a uma intervenção americana. Então, quando eu ouço esses caras falando de soberania, o Lula agora, soberania, o Eduardo Bolsonaro está traindo a soberania, traidor da pátria, não sei o que, eu falo, meu filho, que moral que você tem? Você só é presidente graças ao Joe Biden. Eu afirmo isso de forma categórica. Quem é Alexandre de Moraes para dizer nós deixamos de ser colônia? Quando o TSE, durante a presidência dele, estava tendo, inclusive, os softwares de monitoramento das redes sociais financiados pela USAID, então ali não tinha problema, ali nós éramos colônia. Nós deixamos de ser colônia quando? Em 2023?
Então, os posicionamentos são absolutamente ridículos. E é claro que isso foi trazido aqui nos Estados Unidos. Eu me lembro de uma reunião que eu fiz no Comitê Judiciário no final do ano passado, onde eu brinquei com eles, eu falei, olha, quando eu vim aqui começar essa interlocução com vocês para pedir ajuda para retomar a democracia no Brasil, eu não imaginava que vocês tinham sido os culpados por nós deixarmos de nos tornar uma democracia. E a resposta que eu ouvi do pessoal do Comitê Judiciário, do Jim Jordan, na reunião com eles foi, nós também não sabíamos. Então essas coisas todas aconteceram debaixo do nariz dos republicanos. Algumas dessas iniciativas começaram, inclusive, debaixo do governo Trump. Ora, ainda durante o governo Trump, o FBI estava dando treinamento aos funcionários do STE, se eu não me engano, na época, sob a presidência ainda do Fachin, posso estar enganado, mas para ensinar a eles o que era esse negócio de combate à desinformação. Cláudio, você lembra disso? Você estava nos bastidores de como começou esse negócio de censura com inquérito das fake news. Essa ideia de combater desinformação, isso era impensável. A ideia de censura, de que você tinha informações que deveriam ser derrubadas, de que a atividade jornalística podia ser cerceada, isso era impensável no Brasil antes de 2009 e nos Estados Unidos antes de 2017, 2018. Então, é categórico de que os americanos sabem a participação que eles tiveram disso, não só no Brasil, justiça seja feita, como tiveram também na Europa, no Canadá, na Austrália, muito forte, o Reino Unido teve esse tipo de problema também. Então, é um fenômeno global de uma política externa que foi implementada pelos Estados Unidos e se espalhou. Eu digo que o Alexandre surfou em uma onda global muito forte. Para azar dele, essa onda se dissipou com a entrada do Donald Trump e eu brinco que agora vem um tsunami na direção dele. A onda quando quebra ali no quebra-mal, tá tomando caixote. A chamada vaca. E você vai parar nas pedras. Júlia Luci. Paulo, muito bom ter você aqui com a gente. Eu admiro muito o seu trabalho. Acho que você está fazendo um serviço importantíssimo para o Brasil. E em breve, se Deus quiser, você vai poder voltar para cá. Se você quiser, claro. Não sei se você quer. Para visitar. Paulo? Deixa eu te perguntar, eu fiquei curiosa. Você falou que já comentou com o deputado Eduardo Bolsonaro que o PL não é o melhor partido para ele. Eu queria entender por que e qual partido você vê melhor para o deputado. Porque eu vou inverter a pergunta. Por que o PL seria o melhor partido para o Eduardo Bolsonaro? O PL não dá absolutamente nenhum suporte ao Eduardo. Quando o Eduardo iniciou essas missões nos Estados Unidos, o Valdemar da Costa Neto não cumpriu, inclusive, com o que havia acordado com o Eduardo. Ora, qual é o partido que não quer o Eduardo Bolsonaro? Eu também inverto essa pergunta. Não, qual o problema, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro no PP? Qual o problema do Eduardo Bolsonaro no União Brasil? Obviamente, essa é a minha opinião pessoal, Paulo, né? Eu posso me colocar aqui na posição de um amigo, não é a posição do Eduardo Bolsonaro. Mas eu pergunto a ele, o que diabos você está fazendo? Ainda mais pensando que agora, se ele provavelmente perderá o seu mandato, então ficará sem mandato. Melhor. Eduardo é, no mínimo, na pior das hipóteses, uma eleição garantida para o Senado de São Paulo. Quem é o partido que não quer um candidato que é potencial presidente e uma eleição certa para o Senado de São Paulo? Então eu digo, a verdade, Júlia, é que o Bolsonaro, o que o Jair Bolsonaro está fazendo no PL? Um partido, o que o PL dá para o presidente Bolsonaro? Um saláriozinho de não sei o quê, uma estrutura de não sei o quê. No minuto que o presidente Bolsonaro quiser sair do PL, ele arrasta todo mundo. Eu acho que o próprio presidente tem dificuldade de entender o tamanho da força de negociação que ele tem, porque ele não controla o partido dele como ele deveria controlar. A pergunta que eu faço é, quem é Valdemar da Costa Neto? Quem é Valdemar da Costa Neto? O que traz Valdemar da Costa Neto para a mesa?
sabe quem é o Valdemar Costa Neto. É um homem com muita visão da política brasileira, conhece profundamente a polícia também, mas a política brasileira, e entendeu a polarização como um mercado de voto, né? Então ele olhou assim e falou assim, pô, não tem nenhum partido aqui que se diz de direita efetivamente, tá aqui o PL, vem pra cá Bolsonaro, e aí você tem essa situação hoje. Eu, na época, até critiquei, tomei porrada, porque a gente, quando critica alguma coisa, a gente toma porrada.